A arqueologia mesmo da década de 60, ela atuou para separar as evidências que a gente encontrava mais antiga dos grupos indígenas. Esse pessoal que estava aqui antes, né, vocês têm um entendimento de quem eles são, quem são essas pessoas, né? Porque se fala no Brasil de 1500, né, que veio para cá, mas chegaram aqui, tinha os indígenas, né? Esse pessoal que estava 10 mil anos atrás são descendentes dos indígenas? Sim. Ou, sim, né? Uhum. Porque assim, né, de repente era outra civilização, né, que foi, a gente passou por uma era apocalíptica aí, né? E aí dizimou todo mundo, né? Enfim, né? Não, salvo Você tem colega do Acre? Você tem colega do Acre? Ah, tá. É porque se fala que lá, né, o meteoro não caiu lá, né? Diz que ainda tem dinossauro por lá, sempre tem essa piadinha, né? Ou que o Acre não existe, que é horrível isso, né? Enfim, não, tadinhos, né? Maravilhoso. Não, eu já estava até vendo um corte do Flow, né? O rapaz falando sobre o Acre, né? Que o Acre é o Brasil de verdade, sim, né? É o Brasil sim. que... Assim, eu falo também que Rondônia, né? Os irmãos acreanos, tem muito amigo lá também. O negócio é que a piada rondoniense e acreano sempre tem dessa, né? Não existe em todos os limites territoriais de estados, sempre tem esse, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina também tem várias piadas. Os barriga verde lá, né? Mas, enfim, voltando então para a questão que você falou, eu acho que é interessante a gente trazer isso, que realmente que fica também, eu acho que o imaginário popular às vezes traz essa questão de querer que tenha outras coisas, né? Outras coisas, enfim. Mas na verdade a gente sabe que são descendentes, são os indígenas encontrados em 1500, são os descendentes, né? Esses antigos, 10 mil, né? Esses de 10 mil anos são. É óbvio que tem algumas divergências no sentido, né? Que você vai falar da Luzia, que já várias evidências de que ela tinha outras feições, né? Feições não tão asiáticas, né? Quanto os indígenas daqui, feições mais negroides e tal. Mas isso é totalmente plausível, porque a gente tem grupos indígenas atualmente, né? Que a gente vê que tem esse tipo de feições também, que é dentro dessa gama de possibilidades genéticas, né, que existia na época também. Então, assim, sempre que a gente fala, e a gente frisa muito isso para os nossos alunos, porque até pouco tempo atrás não se falava isso, né? A arqueologia mesmo da década de 60, ela atuou para separar as evidências que a gente encontrava mais antiga dos grupos indígenas. Até porque era uma política de Estado, né? De não reconhecer que essas terras eram indígenas. Então, hoje em dia, a gente fala, não, gente, quando a gente está falando desse povo daqui de Rondônia, por exemplo, de 7 mil anos antes do presente, a gente está falando das comunidades indígenas. É claro que a gente não consegue ainda, porque apesar de ter muitos estudos já, a gente precisa de muito mais estudos para dizer, não, eram descendentes caretianas, né? Eram descendentes, né? A gente pode falar de família, de tronco linguístico, tupi, G, assim, mas a gente não consegue dizer especificamente. Eram caretianas esses aqui eram, né? A gente não consegue fazer isso ainda, mas eu acredito que com o avanço da ciência, com a continuidade de pesquisa, a gente vai chegar nisso também, né? Essa questão, aliando todo o aparato que a gente tem, se a gente tivesse um investimento maior, né, dentro da nossa área também, que a gente conseguir fazer testes genéticos, testes de análise mesmo, de datação, de análise de outros tipos de questões, porque a gente não faz só análise genética em osso, enfim. Uma gama de possibilidades que a gente não tem grana exato, né? Para fazer, né? Outra que é muito caro. Tudo, exato. Né? E outra questão também, é uma questão que está sendo muito levantada hoje em dia, que a gente respeita muito e que a gente está também começando, porque até então a gente não tinha esse respeito, a gente tem que falar a verdade. Quando a gente vai para um sítio arqueológico, que é um sítio arqueológico indígena, e que a gente reconhece que aquela área teve uma presença indígena de certa etnia, é a gente conversar com essas pessoas e entender se realmente isso é importante para elas. Inclusive aqui na cidade ou em qualquer outro, né? Porque quando você faz a separação, tipo, não, essa materialidade até pode ser indígena, né? Mas ela não é de ninguém, né? Quando você faz isso, você está querendo dizer o quê? Não vamos dizer que essa terra era habitada pelos indígenas fulanos. E hoje em dia a gente não está fazendo isso. Hoje em dia a gente quer, na verdade, saber mais informações. Então a gente quer realmente chegar nisso. Não, olha, essa terra aqui era dos grupos étnicos tais. E eles têm que dizer para a gente se eles querem que a gente escave ou não.
Porque Entendi. se eles não quiserem escavar, não tem necessidade de eu escavar. Eu vou escavar para quem, né? Para quem? Para a gente dizer que está fazendo, né? Então perde o sentido. A ciência perde o sentido. Assim como eu começar a escavar aqui, né? Que a gente já começou a fazer essa escavação em 2019. E a gente foi para a comunidade, conversou. Porque eu chegar lá no Hospital da Candelária e começar a escavar e falar assim, mas a gente não quer saber essa história. Então, para que eu vou fazer isso? Para encher meu currículo Lattes? Para escrever artigo para os meus colegas? Né? É isso? Então, assim, ciência não tem que ser isso. Ciência, ela tem que dar uma resposta para as pessoas, para a sociedade, e não para a gente, né? E até então, a gente fez muita arqueologia, assim.